eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Grilo. Oi, gente! Boa quinta-feira pra vocês. Essa semana completamente fora do nosso script, né, de data. Flávia ficou doente, uma mega sinusite depois de uma infecção respiratória. E, bom, eu acho que quase ninguém passou ileso desse carnaval, né? Foi um carnaval marcado aí pela dengue, pela Covid, pela tal da virose macetando. Que é um surto de influenza, né? Então, ninguém passou muito ileso. Eu tô com a voz anasalada, porque eu tô com essa sinusite. Tem um mês, desde o início do ano, que eu tive aquela laringite que eu perdi a voz. Eu nunca mais voltei ao normal. E Flávia teve essa mega sinusite, gripe, enfim. Testou Covid, deu negativo. Teve que ficar repousando nos últimos dias. Então, a gente só conseguiu gravar nesta quinta-feira, mas tanta coisa aconteceu nas últimas semanas, né, que a gente tava ali falando de carnaval, tava tratando de outras coisas, que a gente não queria deixar mais uma semana sem episódio. Então estamos subindo aqui um pouco atrasadas, mas atentas aos últimos acontecimentos. Você, Flávia, está se sentindo melhor? Estou me sentindo melhor, não 100%. Realmente foi uma gripe, assim, inacreditável, porque com direito à recaída. E eu tô praticamente com sintomas, né, desde a quarta-feira de cinzas, assim. Comecei com uma tossinha, parecia um resfriado bobo. E foi agravando realmente de um jeito que eu fui para emergência de hospital. E espantoso, porque fiquei mais de 3 horas esperando atendimento. Então a rede de saúde completamente sobrecarregada também. Um depoimento que eu posso dar em relação a isso. Uma rede de saúde privada, inclusive, não só a pública, absolutamente sobrecarregada com os inúmeros casos de infecções aí nessa metade final do verão. Dengue, muitos casos de dengue, muitos casos de Covid, inclusive pessoas próximas, né, da minha rede de relacionamento. E essa gripe, que ganhou o apelido de macetando, né, por causa do hit da Ivete Sangalo, e que realmente maceta. É quase o apocalipse mesmo. Mesmo chegando. Mas enfim, precisei realmente ficar completamente afastada das minhas atividades profissionais, que era um cansaço grande e a voz também prejudicada pelo excesso de tosse. Agradeço a quem mandou votos de melhora. Peço desculpas pelo atraso, né, no episódio, mas antes tarde do que mais tarde. Ou do que nunca. Exatamente. Bom, vamos lá. O que a gente vai tratar aqui nesse episódio do Angu de Grilo? Vamos começar falando da condenação do Daniel Alves. Nesta manhã de quinta-feira, a gente tá gravando agora quinta-feira, exatamente meio-dia. Não tenho certeza em que momento esse episódio vai ao ar, se ainda na quinta de noite ou se na sexta de manhã. Mas a gente tá gravando na quinta-feira, meio-dia. E já saiu a notícia nessa manhã da condenação do Daniel Alves, condenado a 4 anos e meio e 6 meses de prisão por estupro na Boate da Espanha. Tem algumas coisas que a gente quer comentar sobre isso, então vamos tratar disso no primeiro bloco. Depois a gente vai tratar da grande polêmica da declaração do Lula em relação a Israel, a guerra entre Israel e Hamas, ao citar o Holocausto lá na cúpula da União Africana, na Etiópia. Isso nos últimos dias deu o que falar. Hitler, né? Ele não falou Holocausto. Quer dizer, a conclusão é essa, né? Óbvio. Mas ele falou... Mas ele não citou nominalmente. Ele falou ele citou Hitler. Quando Hitler resolveu matar os judeus. Foi essa aspa. Então, vamos tratar disso. Esse assunto que agora, na quinta-feira, já está, enfim, praticamente resolvido, mas gerou uma grande repercussão, tanto interna quanto o embate externo, né, diretamente com Netanyahu. E acho que vale a gente tecer aqui alguns comentários. E, no último bloco, vamos deixar uns pop-ups. Bolsonaro foi intimado a depor nessa quinta-feira, então isso é uma coisa que a gente tem que acompanhar. Traremos de novo esse assunto no episódio de terça-feira que vem. Flávio Dino toma posse
também nessa quinta-feira, como ministro do Supremo Tribunal Federal. E Flávia Ol quer trazer mais algumas considerações aí de pós-carnaval. E eu também falarei, né? Não sei o que ela quer falar, ela fazendo suspense. Comentar um pouco do troca-troca aí do pós-carnaval. Mas temos sempre pitacos a dar sobre isso. Então, vamos que vamos. Bom, minha gente, a gente está acompanhando, né, desde janeiro do ano passado. Tem um ano e quase 2 meses, né, que o Daniel Alves foi preso por ter cometido agressão, abuso, estupro sexual no banheiro de uma boate, né, em Barcelona, na Espanha, no finalzinho de 2020, um pouco antes do Réveillon de 2022 para 2023. Ele foi preso logo nos primeiros dias de 2023 e está preso desde então, né? Já cumpriu pelo menos aí 1 ano de prisão. Estava em prisão preventiva por conta do claro risco de fuga. Se ele pega um avião para o Brasil, esqueça tudo. E a gente comentou, tem 2 semanas, no episódio antes do Carnaval, que começaria o julgamento dele, né? Estava começando o julgamento, tinha previsão de durar 3 dias, houve mais de 20 testemunhas, e que a partir disso seria dada a sentença, mas sem prazo, sem uma determinação de quando essa sentença chegaria. E nessa quinta-feira, dia 22, a sentença chegou. Ele foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro, né? O crime de agressão sexual está previsto no Código Penal da Espanha. Inicialmente, a promotoria espanhola tinha pedido 9 anos, a vítima de prisão, né? A vítima tinha pedido 12 anos de prisão, mas ele foi condenado a 4 anos e 6 meses por considerar, o tribunal, né, entendeu que teve uma circunstância atenuante nessa reparação de danos, porque antes do julgamento, a defesa de Daniel Alves depositou na conta do tribunal 150 mil euros para ser entregue para a vítima, independente do resultado do julgamento. E, segundo o tribunal, isso expressaria uma vontade reparadora. Então, a pena do jogador foi reduzida por conta, né, desse atenuante. Bom, de quem pagou esse atenuante, né? Esses 150 mil euros foram doados pela família do Neymar, segundo uma matéria do Globo, há meses atrás. Né? Isso já tinha sido notícia, o Daniel Alves não estava conseguindo acessar as suas contas, os seus bens no Brasil, e Neymar e o pai do Neymar e sua família, enfim, fizeram essa doação desses 150 mil euros, esse pagamento, dessa indenização aí antes do julgamento, que levou a uma redução de pena do Daniel Alves. E aí, uma coisa que Flávia Ol vai querer comentar, e aí já vou levantar essa bola para ela, que é você ter a possibilidade de pagar diretamente, porque é isso que esse caso, apesar dele ter sido condenado, uma coisa inédita, parece que foi o primeiro famoso a ser condenado por, de fato, estupro e ficar preso, não sei o que, na Espanha, tem essa história. Mas ele comprou uma redução de, sei lá, talvez metade da pena, né, do que ele poderia ser condenado, do que a promotoria estava pedindo de condenação, por ter pago esse dinheiro para a vítima. E a gente sabe que dinheiro nenhum no mundo repara, né, o que essa mulher sofreu, não só na agressão, mas depois da violência sexual. Recentemente, ela foi exposta pela mãe do Daniel Alves, né? Teve seu sigilo de identidade quebrado. Então, não vão ser 150 mil euros que vão resolver esse buraco. Mas, com isso, ele conseguiu reduzir bastante da sua pena. Bom, primeiro deixar claro que todas as partes dizem que vão recorrer, né? A defesa do Daniel Alves, a promotoria e acho que a defesa também da vítima. Como a Isabela lembrou, a promotoria tinha pedido 9 anos de condenação e a vítima 12 anos, que é a pena máxima para esse crime de agressão sexual lá na Espanha. No julgamento, a defesa do estuprador, né, agora condenado por estupro, Daniel Alves, tinha recorrido também a uma tentativa de atenuante, alegando que ele estava bêbado, né, alcoolizado, quando cometeu o crime. Então, portanto, sem condições de avaliação do próprio ato, e a mulher ou futura provável ex-mulher dele
confirmou que ele chegou bêbado em casa no depoimento em juízo. No entanto, esse argumento não foi considerado. O que foi determinante para a redução da pena foram realmente os 150 mil euros depositados pela família do Neymar. Trata-se de uma decisão individual, de foro íntimo, ancorada no relacionamento pessoal dos dois jogadores, das duas famílias. O pai do Neymar deu entrevista dizendo que não ia deixar um amigo que precisava se defender desassistido, podendo ajudá-lo antes do julgamento. É um argumento razoável, embora seja passível de opiniões e de reflexões sobre moral e sobre ética. A quem efetivamente é devido o amplo direito de defesa? Quantos jovens, criminosos ou não, presos no Brasil, têm o direito, têm essa mão amiga, acessível, para se defender, para buscar o máximo recurso da legislação? E em que espectro do debate sobre política penal essa família que individualmente ajuda um amigo se coloca do ponto de vista público, Eu acho que são questões, cada um faz o que quer com o próprio dinheiro, as relações pessoais balizam sim, mas acho que há uma reflexão necessária contida nessa atitude individual personalíssima, nada ilegal, sobre de que forma que você se posiciona no debate amplo sobre direito de defesa. Esse não é nem uma provocação, uma reflexão nova. Isso aconteceu, em via de regra, muitas vezes ao longo dos últimos anos aqui no Brasil. Por exemplo, no debate sobre prisão de mulheres gestantes, mães de crianças menores de 12 anos, terem direito à prisão domiciliar, que só foi estendido a todas as mulheres brasileiras a partir de uma decisão, inclusive do atual ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, quando a então mulher de Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, foi presa no escândalo de corrupção, enfim, no Rio de Janeiro na década passada. Então, você tem muitas defesas de direitos humanos, amplo direito de defesa, devido processo legal, quando elas alcançam pessoas de projeção social, nível de renda e, eventualmente, estão abrigadas em grupos políticos que, de modo geral, são punitivistas e bastante reacionários nas defesas dos temas de segurança pública. Então, queria deixar essa reflexão. O direito de ampla defesa deveria ser para todos. O discurso de direitos humanos deveria valer para todos, não somente para os golpistas presos em Brasília no 8 e no 9 de janeiro, Como a gente viu muito desse campo político recorrendo a argumentações e legislações relacionadas aos direitos humanos quando se tratou desses grupos. No entanto, 800 mil homens e mulheres que compõem a população carcerária brasileira recebem desse mesmo grupo político discursos de aumento do punitivismo, de subcondições, de maus-tratos, de tortura. Então, acho que cabe essa reflexão. Na mesma semana em que a gente está tendo notícia da condenação do Daniel Alves, o Senado Federal aprovou uma legislação que praticamente elimina ou restringe muito a chamada saída temporária, que é um caminho de ressocialização dos apenados no Brasil, como prevê a Lei de Execuções Penais, porque houve episódios equivocados de liberação de presos que não deveriam ter sido liberados. Uma estatística de 95% de retorno dos presos que acessaram esse benefício no ano de 2023 no Brasil
não foi suficiente para convencer as excelências de que não havia necessidade de rever esse protocolo. No entanto, há uma naturalização e defesa dessa ajuda de uma família a um acusado de estupro. Quero entrar só nesse debate do que é o comportamento individual e de como é que se conduz o debate público, né? Agora, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Sabe o bônus e o ônus de ajudar um amigo acusado de estupro, se vale ou não a pena e se está disposto a passar pelo escrutínio moral. Só que a defesa do amplo direito de defesa, do devido processo legal, ela deveria valer para todos. E não só para os nossos amigos, para a nossa rede de relacionamento. Esse é um ponto que eu queria trazer. O segundo ponto é essa possibilidade de você comprar uma redução de pena, né, a partir de um valor monetário. Significa que, obviamente, pessoas mais ricas, né, terão penas reduzidas. Quanto maior for seu patrimônio, quanto maior for a sua disponibilidade de ofertar recursos como atenuantes, menor será a pena. Então, aí tem uma reflexão adicional sobre o conceito de justiça. A gente não está falando do Brasil, a gente está falando da legislação espanhola. No Brasil, eu acho que isso nem é previsto, né? Nem é possível, mas é curioso como uma pessoa com projeção, com recursos, com rede de relacionamento, pode praticar um crime tão violento contra a mulher e ter sua pena reduzida por uma indenização pecuniária. Causa espanto, né? A troca de cadeia por dinheiro. Então, acho que também é uma reflexão importante, até que saibamos se os recursos levarão a alguma mudança de interpretação. O mais estranho é que, assim, não foi uma determinação da justiça que ele fizesse esse depósito e essa indenização, né, em complemento ao pagamento da sua pena. Ele decidiu, tipo assim, a justiça entende que, nossa, né, foi uma demonstração de... obviamente uma estratégia, né? Mas, assim, eu acho bizarro que a justiça considere isso como se fosse uma demonstração de boa-fé, sei lá, de arrependimento, de reparação, e não uma tentativa muito clara de comprar, né, uma redução de pena. Tipo assim, até parece que ele está se importando com... Tipo assim, gente, é tão inacreditável que isso realmente seja levado em consideração, assim, diretamente, que, depositou 150 mil para um jogador que é... Sei lá, eu não sei nem se o Daniel Alves é bilionário, né? No fim das contas. Acho que em reais talvez pode até que seja. Em euros eu não sei. É porque ele não tem, como ele está preso, ele não tem acesso ao patrimônio dele. Então não é que ele não tivesse esse dinheiro, né? É que ele não tem acesso ao patrimônio. Disso. Ele está com bens bloqueados, ele é como se 150 mil fosse alguma coisa significativa para ele, para, de fato, ser compreendido como uma grande reparação, como um grande repreendimento. Gente, 150 mil pro Daniel Alves, ainda se fosse o dinheiro dele, não do Neymar, sai um xixi. Tipo assim, é nada. É como se fosse, sei lá, R$5 para nós meros mortais aqui, fazedoras e ouvintes do Ângulo de Grilo, entendeu? O que é 50 mil pro Daniel Alves? Não é nada. Ele teria condições... Se fosse julgado um pagamento de indenização, teria que ser infinitamente mais alto do que isso e ele teria condições de pagar com o pé nas costas, ainda se fosse, sei lá, 1 milhão de euros, entendeu? Então é inacreditável que só 150 mil euros para um cara que é, um dos jogadores mais bem pagos do mundo, um dos maiores... O Daniel Alves jogou no Barcelona... Tem, sei lá, 15, 20 anos, entendeu? 15 anos que ele é um jogador da categoria mais top, não só de performance, como de salário. Ele jogou nos maiores times do mundo. Ele jogou na seleção brasileira nas últimas Copas quase todas. Então, assim, é surreal que essa mixaria de indenização seja vista como uma reparação à altura dele ganhar uma redução de pena. Eu espero que, de fato, a defesa da vítima e a promotoria recorram dessa decisão e que a pena seja aumentada. Adeus. Aí agora, terceiro capítulo. A questão do protocolo. O julgamento do Daniel Alves talvez seja o primeiro
Eu acho que é o primeiro na Espanha que será decidido a partir da aprovação de um arcabouço legal que lá e aqui no Brasil inspirou a lei Não é Não, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre ela, de atuação de locais públicos, bares, restaurantes, boates, na assistência, na atenção, no acolhimento de mulheres vítimas de violência e de agressão sexual. Não fosse esse protocolo estabelecido lá na Espanha, né, esse caso não prosperaria. Por quê? Porque a jovem vítima pediu ajuda e ela recebeu todo o suporte. A boate estava absolutamente preparada para levá-la ao serviço médico, preservar o local onde ocorreu o crime, guardar as imagens de câmeras de segurança, tudo, juntar testemunhas. Então, assim, esse foi o pontapé inicial da denúncia que ela formalizou e que permitiu a reunião de provas, né, deu musculatura a esse inquérito que levou efetivamente à prisão e posterior condenação do Daniel Alves. Ele ficou preso, ele está preso há 1 ano e 1 mês, e isso já conta como pena, porque havia o temor justificado, a meu ver, de que, como ele é cidadão brasileiro e teria recursos para deixar a Espanha, ele ficaria impune se saísse da Espanha para o Brasil. E é exatamente o caso do Robinho, né? Condenado na Itália, em todas as instâncias, impune no Brasil, ainda aguardando uma decisão, acho que do Superior Tribunal de Justiça, em relação sobre ele poder cumprir ou não no Brasil a pena a que foi condenado, 9 anos, também por estupro, na Itália. Eu não sei se a Isabela quer falar do protocolo Não é Não brasileiro, e eu acho interessante diferenciar o só sim é sim, é uma mudança semântica que pode parecer um eufemismo, um exagero, mas que ajuda a construir a narrativa que desobriga a mulher a dizer a palavra não. O não é não, ele é restritivo. Você precisa dizer o não. E, eventualmente, sob coação, sobre violência, ameaça, você se cala, mas não significa consentir, né? Então, o só sim é sim, ele derruba o quem cala consente. Eu acho interessante do ponto de vista da formulação, né? Dessa ideia. Sim. Porque essa ideia do o não é não, você, em alguma medida, revitimiza mulheres que não conseguiram verbalizar isso pelos motivos mais variados e acabaram sendo vítimas de violência sexual, sobretudo no caso brasileiro, em que a gente tem muitos dados sobre isso, são predominantemente menores de idade, as vítimas de estupro, né? Predominantemente vulneráveis, e são pessoas, vítimas, que conhecem seus agressores. Há uma predominância de crimes sexuais cometidos por pai, padrasto, irmão, primo, vizinho, padrinho, gente do relacionamento. Então, eu acho importante essa diferenciação aí no campo semântico. Isabela, eu acho que pode falar um pouco da legislação brasileira recém-aprovada e muito na esteira do protocolo espanhol, mas que ainda não está em vigor. Foi sancionada, mas ainda não está em vigor no Brasil. Não é isso? Exatamente. Não, eu só queria, antes de falar disso, falar do sim é sim, porque eu já vi algumas movimentações, né, no carnaval, nesse período de pré-carnaval e de carnaval, algumas campanhas, né, já falando do sim é sim. E só para reforçar, assinar embaixo, assim, porque em muitos momentos, não só pela coação, mas pela dúvida, né? Será que eu quero? Será que eu não quero? Será que eu tô afim? Será que eu não tô? As mulheres acabam se colocando numa situação, numa
se sentem, né, constrangidas de falar esse não numa saia justa, às vezes nem porque estão sendo vítimas diretas de violência, mas só de pressão, só de uma incerteza, só de né, estão sendo ali pressionadas a ficar com alguém, a transar com alguém. Então, essa diferenciação é extremamente importante, né? Se uma mulher falou, ai, não sei, ai, tô na dúvida, ou se não falou nada, isso também não é sim, né? Só o sim, de fato, é sim. Só uma... Não, eu quero, eu estou afim, é um sim. E se esse sim mudar, né, também ele deixa de ser sim. Então isso é importante dizer também, né? Se no meio se você está ficando com alguém, se você está transando com alguém, no meio disso, não, olha, eu não quero mais, esse consentimento acabou. E tudo tem que acabar quando o consentimento também acaba. Então é extremamente importante essa mudança do não é não para o só o sim é sim. E a lei, né, do não é não, o protocolo não é não, que foi aprovado, né, era um projeto de lei do ano passado, logo depois desse caso do Daniel Alves, surgiu esse projeto de lei, e que foi sancionado, a lei foi sancionada em 28 de dezembro do ano passado, lei número 14.786, que cria o protocolo Não é Não para prevenção ao constrangimento e à violência contra a mulher e para proteção à vítima. E institui o selo Não é Não Mulheres Seguras para estabelecimentos, casas noturnas, boates, casas de espetáculos musicais, shows, enfim. A lei tem todo esse... determina, né, o que deve ser, quais são, para que fins, então considera constrangimento qualquer insistência física ou verbal sofrida pela mulher depois de manifestada a discordância com essa interação e, claro, violência, o uso da força que tenha como resultado lesão, morte ou dano, conforme a legislação penal. Então, só o constrangimento de insistir, de ficar perturbando, de ir atrás, né, de ficar em cima de uma mulher, já pode ser suficiente para que essa mulher peça ajuda desse protocolo nesses lugares, né, em ambientes de casa noturna, shows, enfim. E aí, o que ele bota como direito da mulher? Ser prontamente protegida pela equipe do estabelecimento, para relatar o constrangimento ou violência sofridos, ser informada sobre os seus direitos, ser afastada e protegida do agressor, ser respeitada das suas decisões em relação às medidas de apoio previstas na lei, ser acompanhada por uma pessoa da sua escolha, definir se sofreu constrangimento ou violência, ser acompanhada até o seu transporte caso decida deixar o local. Os estabelecimentos precisam assegurar que na equipe tenha pelo menos uma pessoa qualificada para atender ao protocolo, manter em local visível as informações sobre como as mulheres podem acionar esse protocolo e os números de contato da polícia e do Central de Atendimento à Mulher, né, o Ligue 180, e certificar que a vítima, quando observada a possível situação de constrangimento, faça as aplicações das medidas necessárias para cessar esse constrangimento. Então, além disso, né, fala que se tiver indício de violência tem que proteger a mulher, afastar a vítima do agressor, inclusive do alcance visual. Também colaborar para a identificação de testemunhas, solicitar o comparecimento da polícia militar, isolar o local onde tenha vestígios dessa violência, garantir ao acesso à Polícia Civil das imagens de câmera de segurança, preservar as imagens. Então, tem várias coisas que são regulamentadas, né, por essa lei que já foi sancionada, ainda não está em vigor, 180 dias depois da sua publicação oficial, que ela entra em vigor, mas é importante que a gente esteja atento aos lugares que a gente frequenta, as casas noturnas, as boates, as casas de shows, especialmente lugares com venda de bebida alcoólica, para que estejam em conformidade com esse novo protocolo, né? 180 dias é o quê? 6 meses, né? Então, a partir aí do meio do ano, essa lei já estará em vigor. E, idealmente, a gente tem que ficar atento para ver se esses locais que a gente frequenta estarão com essas informações visíveis. Eu vou deixar aqui o link no descritivo do episódio da lei. E, assim, facílima de entender, os artigos são muito claros, os tópicos são todos muito claros para a gente entender do que isso se trata e ficar vigiando aí os ambientes que a gente frequenta, né? Se você trabalha como produtor de evento, se você trabalha em alguma casa noturna, se você trabalha em alguma produtora, em alguma casa de show, em alguma boate, tem um amigo que tem uma boate, que tenha uma casa de show, que faça eventos,
eu acho que cabe a todos nós fazer com que essa lei, esse protocolo se espalhe o mais rápido possível e que seja cumprido o mais rápido possível. Então, quem tiver entrada nesses locais, nesses ramos, nesse meio, é a hora de encaminhar essa lei e fazer valer essa conquista aí recente no universo, né, do direito na violência contra a mulher. Por fim, é um assunto que a gente já tratou aqui no Angu, e eu até notei, assim, muitos comentários. A nossa querida Cristina Fibe também fez uma coluna chamando atenção para o que ela chamou de silêncio ensurdecedor dos jogadores brasileiros, né, de futebol em relação a esse e outros episódios, né, envolvendo crime sexual ou eventualmente até homicídio. O Brasil é o país do goleiro Bruno. Em que pese o fato de um estranhamento, né, do ponto de vista de jogadores individualmente, então de um comportamento corporativo ou indiferente ou misógino, né, na categoria, eu me ressinto menos da falta de posicionamento de ídolos de esporte, de jogadores, e mais da falta de posicionamento das entidades representativas do futebol. Eu acho que diante de um fato do tamanho, né, de um jogador como o Daniel Alves. O Daniel Alves, ele ganhou 42 títulos na carreira. Ele é um dos mais premiados, bem-sucedidos atletas da história do futebol brasileiro e do esporte brasileiro. O Robinho também foi um jogador de seleção brasileira, um ídolo do esporte, condenado, né? O Bruno era um goleiro do maior time, né? Do time mais importante do Brasil, o Flamengo, condenado pelo assassinato da mãe de um filho que ele teve fora do casamento, a Elisa Samúdio. Isso não ensejou nenhum tipo de campanha, termo de ajustamento de conduta, protocolo de atuação da Confederação Brasileira de Futebol, da FIFA, dos clubes, das federações estaduais, na direção de uma pedagogia, né, de comportamento dos atletas e das suas instituições, sobretudo as categorias de base, né? Qual é a qualidade, o caráter, a orientação que esses jovens que ascendem no futebol, eles têm, né? Que suporte eles têm para, ao se tornarem ídolos, conhecerem o que significa ser efetivamente um ídolo e se comportarem como tal. Então, assim, eu acho espantoso, porque eu acho que é uma indiferença que eu considero necessária e urgente ação de gerenciamento de crise. Não é razoável que você tenha um dos maiores ídolos do futebol brasileiro condenado por estupro e você não tem rigorosamente nada sendo preparado, apontado pelas entidades de representação do futebol brasileiro ou espanhol. A gente tem, por exemplo, com racismo não é esporte, uma coisa assim, né? E com estupro é esporte? Eu acho absolutamente inacreditável. Não é que eu concorde com o silêncio individual dos jogadores, mas é que eu acho absolutamente incompreensível como as instituições não se posicionam, não agem e como, em larga medida, não são cobradas a se posicionarem ou a agirem. Esse é um dia triste para o futebol brasileiro. Mais um ídolo nacional. O Daniel Alves, gente, ele é medalhista olímpico. Em 2022, ele saiu praticamente da premiação da Olimpíada de 2022, que foi atrasada, não foi isso, Isabela? Para ser preso. Foi meses depois. É absolutamente incrível. Ninguém tem nada a dizer sobre isso. Os dirigentes, a cúpula do futebol brasileiro, a FIFA, a CBF, nada. Os clubes por onde esse jogador passou. Porque ele foi e é referência
para muitos meninos, para muitos jovens jogadores, para muitos jovens torcedores brasileiros. Deveria haver, sim, uma ação agora, feita a condenação, esgotados o devido processo legal. Claro que se tem uma conclusão, tem recursos e tudo mais, mas ele foi objetivamente condenado, ele não é mais só um réu, não é só mais um acusado. Essas instituições não deveriam se posicionar, os clubes, as federações e a confederação? Eu não acho que o futebol brasileiro não esteja maculado por essa condenação. Está. Aconteceu com um grande atleta do futebol brasileiro. E era importante a gente abrir as janelas e falar: lamentamos, entristecidos, essa condenação e nos comprometemos a agir para que não mais nenhum jogador brasileiro em qualquer etapa de sua carreira seja envolvido num crime sexual, na violência de gênero, na agressão a mulheres, essa chaga da sociedade brasileira. É esse meu editorial. Não, corretíssimo. Nada mais a acrescentar. E o caso Daniel Alves não foi o primeiro escândalo nem de agressão, né? A gente já está falando disso aqui no Ângulo de Grilo, das grandes questões éticas, morais, que rondam, de violência, né? Gente, é tudo tão errado, porque eu acabei de lembrar daquele vídeo que circulou esses dias do Hendrick, dando uma entrevista falando: eu não preciso de psicólogo, meu psicólogo é Deus, e eu não vou falar da minha família para alguém que nem me conhece, nem conhece a minha família. Tipo assim, é tudo tão equivocado com a forma em que esses jogadores são todos, assim, todos, né, criados pelos clubes, pelas entidades, pelo futebol. É tudo tão absurdo, né, em todos os níveis, porque a gente tem o extremo do Daniel Alves, a gente tem o Antony sendo, inclusive, desconvocado, porque também está sendo investigado por violência contra a mulher. A gente tem todos os escândalos financeiros, éticos e morais do Neymar. Não vou nem entrar naquela história daquela agressão também sexual que ele foi denunciado, mas assim, todos os escândalos morais e éticos que ele se mete porque trai a mulher, porque aí faz um post admitindo que traiu. Aquele outro, como é o nome dele, gente? Como é o nome dele que não queria pagar a pensão? Bom, se falar de pensão, então, o Militão, o Éder Militão, que não queria pagar a pensão, encheu o saco porque queria ter um filho, a mulher engravidou, ele separou, sei lá, traiu a mulher no meio da gravidez, não queria pagar pensão, queria pagar 7 mil reais, 6 mil reais de pensão. Falou que se pagar mais do que isso ia comprometer, porque ele sustentava muita gente, porque ele tinha muitas pessoas que dependiam dele. O cara ganha, tipo, sei lá, mais de milhões de reais por mês. É um dos jogadores mais bem pagos do mundo. É uma coisa, assim, inacreditável. Olha, é tudo, assim, inacreditável. Se a gente fala da falta de apoio psicológico desses jogadores, né, os problemas que os jogadores têm com abuso de droga, com abuso de álcool, se perde no futebol. A gente falou aqui, né, do caso do John Kennedy, que foi resgatado aí pelo Diniz, mas que era um menino que estava na linha tênue entre se perder, porque não teve acompanhamento, teve que se distanciar da família, não teve acompanhamento psicológico adequado ao longo da sua trajetória no futebol. Então, assim, é tudo tão equivocado, é tudo tão absurdo, e não tem nenhum movimento de mudança. É surreal, assim, é realmente surreal como as entidades do futebol brasileiro são atrasadas, completamente equivocadas, estão completamente desmoralizadas, né? Então, é realmente, assim, lamentável e nada mais a acrescentar. Por mim, podemos ir para o nosso próximo Podemos, tópico. Como diz o Evandro Malandro. Podemos! Vamos lá. Bom, minha gente, essa altura do campeonato, muito já se falou e já se ouviu sobre essa grande treta, polêmica, chame como quiser, né, da declaração do Lula e as reações de Netanyahu e as reações do Itamaraty, como foram esses últimos dias. Para quem está perdido, um breve contexto.
Lula estava lá na Etiópia participando da cúpula da União Africana e reuniões bilaterais, né, com chefes de Estado, e deu uma declaração, a princípio, uma declaração espontânea, não se sabe, ninguém disse que foi algo calculado, que foi algo treinado, que foi algo programado. Não é a primeira declaração espontânea que o Lula dá. Aparentemente de improviso numa entrevista, né? Não foi no discurso oficial. Em que ele falou, abre aspas, o que está acontecendo na faixa de Gaza e com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu, quando Hitler resolveu matar os judeus. Fecha aspas. Bom, pouquíssimo tempo depois, o Netanyahu já se pronunciou, chamando o Lula de antissemita, condenando as declarações, e aí se instaurou uma certa crise diplomática, porque o embaixador do Brasil em Israel foi chamado para uma reunião, foi colocado numa situação de absoluto constrangimento, foi convocado para uma reunião, basicamente para tomar um esporro, né? Dentro do Memorial do Holocausto, foi uma reunião que foi em hebraico, idioma que o embaixador não fala. Isso foi considerado um grave desrespeito. Ele foi chamado de volta, né, ao Brasil, e isso é um demonstrativo, né, de uma grande crise diplomática. A gente já falou aqui em alguns momentos, no ângulo de grilo, de embaixadores sendo chamados de volta ao país e o que isso significa. E o Netanyahu disse que o Lula é persona non grata em Israel. Isso tensionou... o governo Netanyahu, né, o chanceler... Isso tensionou ainda, né, essas relações. O Itamaraty disse que o Lula não vai se retratar pela fala, não vai pedir desculpa. E aí o que eu acho que a gente precisa olhar, né, aqui no ângulo de grilo é separar duas coisas. Tem a parte da fala do Lula que ofende, atinge, né, a população judaica, que se manifestou, né, se sentindo ofendida por essa comparação. E aí eu quero até trazer daqui a pouco uma postagem do Instituto Brasil-Israel, que a gente já citou aqui em outro momento, né, que explica por que esse discurso essa frase teria sido ofensiva à população judaica. E tem a parte da fala de Lula que é uma crítica direta à condução dessa guerra e da ofensiva do Estado de Israel, do governo de Israel, do governo de Netanyahu contra o território palestino, que o Lula já vem criticando há muito tempo, que vários governos já vêm criticando a forma como Israel encaminhou essa resposta ao ataque do Hamas, encaminhou essa guerra. O governo Netanyahu vem sendo criticado por estar cometendo genocídio na Palestina. Já são quase 30 mil mortos, 13 mil crianças, né, a princípio, pelos levantamentos, 13 mil crianças mortas, assassinadas. Então, o que é a ofensa que foi sentida pela população judaica? O que é uma crítica à condução do governo Netanyahu? E o mais importante da gente olhar é o quanto Netanyahu instrumentalizou isso que o Lula falou em benefício próprio, porque ele vive um momento muito complicado, que não está tendo aprovação dentro do seu próprio país. A própria população israelense está contra uma boa parcela o que o Netanyahu tem feito, o uso da força, o quanto ele tem levado essa guerra contra o Hamas. O Netanyahu não vinha bem de aprovação da população até antes do ataque do Hamas e da resposta de Israel. A gente falou disso lá atrás, todo mundo falou disso, né? Teve problemas, inclusive, sofreu críticas da própria população, porque foi entendido que o governo israelense ignorou os alertas dados ao Egito de que o Hamas poderia estar planejando alguma coisa. Quem lembra disso? Né? Que as forças israelenses foram relapsas, né? Não acreditaram nos alertas dados pelo Egito. Então foi muito mal avaliado também. E existem eleições aí chegando em Israel nesse momento. E o Netanyahu está apavorado de perder a eleição, porque seria mais um líder de extrema-direita perdendo as eleições, como o Trump perdeu, como o Bolsonaro perdeu, como a gente viu nos últimos tempos, um movimento, né, da extrema-direita perdendo as suas eleições. Então,
Tem também um uso do Netanyahu, um crescimento do Netanyahu em cima desse discurso do Lula que não tem nada a ver com o caráter ofensivo, inadequado da colocação do Lula, que tem a ver com instrumentalizar esse discurso em benefício próprio, porque ele está na corda bamba para não ser reeleito. Então, a gente não pode tirar isso de vista, de que essa reação do Netanyahu, para muitos analistas políticos, foi considerada até desproporcional, porque ele está jogando com todas as cartas que ele tem para tentar retomar um pouco mais de popularidade, porque ele está correndo o risco de não ser reeleito. Então, acho que são 3 pontos separados aí, né? O que o Lula disse como isso atinge a população judaica, o que o Lula disse como crítica à forma como o Estado de Israel ou o governo Netanyahu está lidando com essa guerra contra o Hamas, e a forma como o Netanyahu utilizou disso em benefício próprio para tentar alavancar a própria popularidade por conta de uma eleição que está chegando, e ele vai muito mal em seus níveis de aprovação. Quero ouvir Flávia Oll, e aí depois eu volto com a explicação de entidades judaicas sobre qual é a problemática desse tipo de comparação, ou de equivalência, ou de citação que o Lula fez. Mas eu queria tratar primeiro dessa parte política. Não, e eu ainda tenho uma adição aos teus 3 pontos, uma adição que foi o uso político desse episódio pela extrema-direita brasileira, em conexão com a extrema-direita israelense, representada pelo governo Netanyahu. Acho que isso é relevante também. A partir desse episódio, o bolsonarismo, né, é a extrema que encarna, que batiza a extrema-direita brasileira, organizou pedido de impeachment sob a alegação de crime de responsabilidade por provocação, ataque a uma nação amiga estrangeira. Então, assim, também o oportunismo, né, de transformar esse episódio numa crise interna para enfraquecer o governo legitimamente eleito, num ambiente, né, sempre tensionado, num ambiente político sempre tensionado entre executivo e legislativo. E a gente lembra que Arthur Lira, presidente da Câmara, ele está em permanente tensão, né, disputa, sobretudo por verbas, né, por recursos orçamentários, com o governo Lula, e manobra a partir do Centrão, que inclui partidos e nomes dessa extrema-direita. Então, também estou começando aí um pouco pelo final, mas também um episódio externo, né, bilateral, se a gente pensar, né, Brasil-Israel, governo brasileiro, governo israelense, sendo utilizado nessa reaglutinação de forças da extrema-direita brasileira, do bolsonarismo, no momento de tensão política permanente entre executivo e legislativo e de uma vulnerabilidade desse campo político em razão da ampliação das investigações relacionadas aos atos golpistas ou a cadeia de acontecimentos que culminaram nos atos golpistas de 8 de janeiro. Então é importante ter em mente que esse campo político, ele saiu do poder, mas ele segue vivo e com capacidades de organização, de articulação. Isso para a gente falar do risco democrático, né, no Brasil, ele não foi totalmente varrido. Esse é um ponto que eu acho importante de a gente trazer. Primeiro dia, né, o dia seguinte, a declaração e a repercussão da fala do Lula foi de muita relevância, né, no discurso, de muita ressonância, né, no discurso desse campo político, que nos dias posteriores, até pela falta de uma robusta repercussão internacional, né, envolvendo outros países, outros grandes players globais, ela arrefeceu e inverteu um pouco as posições, melhorando um tanto, né, atenuando, né, um tanto da declaração que eu considero inoportuna do Lula. Eu acho que ele tinha
pontos muito relevantes que foram tratados e acabaram secundarizados a partir dessa referência a Hitler. E aí, o ponto central, e que é pouco até debatido nesse episódio, é o tamanho do dano, da tragédia humanitária que se abate sobre a faixa de Gaza e que pode se agravar se Israel levar adiante o ataque a Rafah, que é a região ao sul da área inicialmente bombardeada, né, da faixa de Gaza, que recebeu um contingente de população absurdo, mais de 1 milhão de pessoas em migração forçada, a partir da ameaça de bombardeio ao norte, e que agora estão sob ameaça no sul. O que se fala são de 30 mil mortos, predominantemente mulheres e crianças. Então há um debate sobre crime de guerra, sobre risco de genocídio, a partir, inclusive, a gente já falou aqui, da ação que a África do Sul moveu contra Israel na Corte Internacional de Justiça. Há uma crescente deterioração da imagem do governo israelense em razão dessa desproporcionalidade na resposta, na contraofensiva ao ataque terrorista do Hamas, que tem que ser repudiado. Deixou 1.200 mortos, mantém reféns de todas as idades. Isso não é aceitável, mas a punição a civis, né, e afora os mortos pelos bombardeios, a crise humanitária de fome, de doenças, de falta de acesso à educação, à saúde, à alimentação adequada. Então, também tem uma dimensão humanitária para além das mortes que já justificariam. Isso ficou um pouco secundarizado no debate que envolveu a fala do Lula. A Lilian Weiner, que é uma socióloga e estuda muito branquitude, né, esse tema, ela fez um post que eu achei interessante, porque tem um trecho na fala do Lula em que ele diz que o que está acontecendo na faixa de Gaza não tem nenhum outro, não existiu, não existe em nenhum outro momento histórico. E ela faz uma ponderação que não somente ao fazer a referência a Hitler, né, há uma questão específica que a Isabela ainda vai falar, relacionada aos judeus e ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, mas apontar o ineditismo do momento histórico ou associá-lo somente ao Holocausto invisibiliza N outros conflitos que estão acontecendo nesse momento e a própria tragédia da escravidão negra. Claro. Também uma indústria, né? Também uma indústria de tráfico de pessoas, de sequestro, tráfico atlântico de pessoas, exploração e morte, e afora isso, o genocídio dos povos indígenas brasileiros, não reconhecidos como tal. Eu acho legal, vou botar lá esse... Tem várias implicações, né? Uma coisa que eu aprendi esses dias e eu não sabia é que a palavra, o conceito de genocídio foi inventado a partir do Holocausto. Isso era uma coisa que eu não sabia. Não era um conceito que existia antes de 1943, se eu não me engano. 48. Mas isso não quer dizer que não tenham acontecido genocídios antes e só não tinham esse nome, né? Eu acho que a escravidão é o maior exemplo de todos, não só no Brasil, né? Porque o tráfico e o comércio de escravizados não foi só para cá. E foram milhões de pessoas Portugal, a gente está falando de Espanha, anos. A gente está falando da Inglaterra, né, do Reino Unido. Dos Estados Unidos, todos os países da América Central, né, toda a nossa América foi vítima, foi alvo, né, no fim das contas, foi porto para o tráfico negreiro, de africanos escravizados. E ao próprio domínio colonial nos próprios
países africanos, né, territórios africanos, por parte Nos de Estados nações Unidos, europeias. Alemanha, Holanda, né, sim. o que hoje, né, a gente chama de Alemanha, de Holanda, a Os Bélgica, Estados né, Unidos, o Congo pela Bélgica, Namíbia pela Alemanha, bom, África do Sul pela Inglaterra e tantos outros, né? França. No Brasil, 1530, né, o primeiro navio negreiro, mas nos Estados Unidos é antes de 1500 que começam a chegar, né, os africanos escravizados. Eu já falei aqui, né, do Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana em Washington, que tem o nome das embarcações, o mapa das embarcações. Eles têm esse registro, essa documentação histórica que a gente no Brasil praticamente não tem, né? Se perdeu, a gente nunca conseguiu fazer essa investigação tão minuciosa, mas lá isso existe, as datas que saíram de África, quando chegou, com quantos escravizados. Então, isso durou séculos, né? Só no Brasil, 3 séculos. Então, não dá para a gente perder de vista que os genocídios já aconteceram antes e só não tinham essa terminologia. Quero sinalizar aqui o que o Instituto Brasil-Israel pontuou, quais foram as problemáticas da fala do presidente Lula. Eu gosto de citar o Instituto Brasil-Israel porque eles são posicionadamente contra o governo de extrema-direita de Benjamin Netanyahu. E eu acho que partir desse ponto é importante. Então, um instituto que represente a comunidade judaica brasileira e que seja contra o governo de extrema-direita do Netanyahu, parte de um lugar que é um lugar que me interessa, que me traz mais reconhecimento e respeito pelos posicionamentos, porque o Netanyahu é indefensável. Assim como o Bolsonaro também, assim como o Trump também, assim como o Erdogan também, assim como todos os líderes de extrema-direita dos últimos tempos e de todos os tempos. Então, eles pontuam 4 tópicos que eu acho interessante da gente citar aqui. O primeiro é esse erro histórico, né, de ignorar as incontáveis situações de violência, inclusive no Brasil, um país fundado sobre os escombros do genocídio indígena e do genocídio negro. Então, a primeira coisa que eles apontam. O negacionismo, aí vou abrir aspas e vou ler o que eles dizem, tá, gente? O paralelo entre a ação do Estado de Israel em Gaza e a ação de Hitler contra os judeus é negacionista, na medida em que distorce, seja na dimensão, seja na motivação, o que efetivamente aconteceu na Alemanha nazista, quando 6 milhões de judeus foram assassinados simplesmente por serem judeus. 3. Antissemitismo. A comparação entre uma ação conduzida por judeus, justamente com um evento histórico no qual os judeus foram as maiores vítimas, evoca a ideia de que, no presente, os judeus já não são e nem podem ser vítimas, pois se transformaram nos algozes. E é o que fundamenta a racialização atual dos judeus e o antissemitismo. 4. A importação do conflito. Segundo a lógica dos slogans simplificadores das redes sociais, a fala do presidente contribui para a instrumentalização do conflito no Oriente Médio, seja por grupos de esquerda, seja por grupos de direita, contribuindo para a polarização social e prejudicando a convivência de árabes e judeus no Brasil. Então, esses são os pontos que eles levantaram. Eu acho que, enfim, a ideia foi trazer dessa fala do Lula, que é inoportuna, que não devia ter sido dita, o Lula é um chefe de Estado, não tem que ficar dando esse tipo de declaração, sabe? Sem combinar, sem treinar, sem propósito. Sabe assim, pelo amor de Deus, precisa ter um tipo de filtro nas declarações que um presidente do Brasil dá em qualquer lugar do mundo, né? Então, para mim, parte daí. Mas eu acho que a ideia não era fazer um comparativo e muito menos uma equivalência, né, entre as duas coisas. Eu acho que era trazer um impacto para chocar, para criticar o governo de Israel, para criticar o Netanyahu, a condução do Netanyahu. Mas, infelizmente, apesar de ter feito essa crítica, apesar de ter ficado muito claro o alvo da crítica, isso ofende e atinge muitas pessoas e a memória de muitas pessoas. Então não dá, né? Não dá para falar isso, mas é importante a gente não perder de vista que o governo de Israel, o Netanyahu, utilizou disso para benefício próprio, para instrumentalizar essa discussão, criar uma crise diplomática em benefício próprio.
Eu acho que é isso que eu tinha para a onda dizer. cresceu muito e a reação do governo Netanyahu tem, de fato, contém uma estratégia política de tentativa de reaproximação, de engajamento com a sociedade israelense, que tem uma avaliação muito negativa dele, né? Se não pelo tamanho da tragédia que está acontecendo em Gaza, mas pela incapacidade de ter antevisto o que viria, né? Pela incapacidade de ter protegido Israel do ataque do Hamas naquele 7 de outubro. Um governo, um campo, um grupo político que está no poder há 15 anos, né? E que não teve capacidade de proteger a sociedade em relação a isso, está fadado à morte política. Então ele um pouco usa qualquer episódio possível, já tinha feito um tanto disso com a África do Sul, para tentar se manter, se equilibrar, recuperar um tanto de musculatura política. Então esse é um ponto importante. Mas a reação, ela foi tão desproporcional que acabou um pouco reequilibrando o debate na direção do Lula e até justificou o não pedido de desculpas de Lula, a não retratação que não virá, né? A partir do que o governo Netanyahu, em particular o ministro de Relações Exteriores, fez, e ele está tuitando, ou x-tuitando, né? Em português, num nítido acirramento da crise diplomática com o governo brasileiro, com repercussão, como eu disse, também na nossa política interna. Isso provocou uma nota muito dura, um comentário muito duro do ministro brasileiro de Relações Exteriores, o Mauro Vieira, dizendo que os termos são inaceitáveis, né? E que tudo isso rebaixa a diplomacia e as boas relações entre os dois países. Eu queria adicionar uma informação que eu não vi em outros veículos. A declaração de Lula como persona não grata em Israel, ela também tem um efeito adicional de impedir qualquer tipo de viagem oficial do Brasil, do presidente brasileiro, a Israel e a Cisjordânia, porque o caminho, território palestino, né? O caminho mais simples, fácil, para uma visita oficial à Cisjordânia é o aeroporto de Tel Aviv, com autorização com entrada por Israel. Se o Lula não pode ir a Israel, é virtualmente impossível que ele cumpra qualquer tipo de agenda de visita a Israel e à Cisjordânia e ao território palestino como chefe de Estado brasileiro. E isso aconteceu em 2010. Ele fez uma visita oficial a Israel, visitou inclusive o Museu Memorial do Holocausto e foi à Cisjordânia. O outro caminho seria um caminho pela Jordânia, que é muito mais complexo, virtualmente impossível. Então também tem uma consequência do ponto de vista diplomático envolvendo a própria relação Brasil-Cisjordânia, houvesse alguma possibilidade de alguma intenção, né, de visita, de aceno e tal. Eu lembro que a posição brasileira, né, é historicamente de defesa da existência dos dois estados, né, o Estado palestino e o Estado de Israel. O Brasil tem um papel diplomático muito relevante na formação do Estado de Israel, lá de 1948. Então, são nações que têm uma relação diplomática muito intensa, embora comerciais pequenas, né? Pouco relevantes. O Mauro Vieira disse que a chancelaria israelense fez algo insólito e revoltante ao se dirigir a Lula da forma como se dirigiu. Houve informações distorcidas, ele chamou de antidiplomacia, foi muito duro. Não tem espaço para retratação.
E há quem, no mundo diplomático, não veja espaço para o retorno do atual embaixador, que foi chamado de volta ao Brasil, para Israel. Então, haveria uma espécie de esfriamento da relação entre os dois países, com a embaixada brasileira sendo comandada pelo chefe do escritório de negócios e sem a indicação de um embaixador. A gente vai ver em que medida isso se abranda, né, a partir de novas ou não declarações e inserções de Israel, né? E teve muito mais repercussão dentro do Brasil do que na comunidade internacional, né? Ontem o Lula se reuniu com o Antony Blinken, falou inclusive disso. Essa semana os Estados Unidos deu indícios de que vai começar a pensar numa proposta de cessar-fogo. Quem lembra, né, que os Estados Unidos estava inviabilizando qualquer tipo de resolução do Conselho de Segurança da ONU, e agora estão começando a pensar nisso. A reunião com o Antony Blinken, eles falaram, né, de Gaza, da guerra de Israel contra o Hamas, e assim, o Netanyahu achou o quê? Que ia estremecer as relações do Brasil com os Estados Unidos? Tipo assim, Mona, tá bom. Qualquer coisa vai avisando. Tipo assim, isso não vai acontecer. Israel não pode romper relações comerciais, né, nenhum tipo de relação com o Brasil. Não tem condições disso. E com as eleições se aproximando, ainda tem isso, né? Se o Netanyahu não for reeleito e entrar outra pessoa, essa relação pode ser, isso aí pode ficar, tipo assim, bacana. Virar a página e essas relações serem novamente reaproximadas a partir de um novo... É presidente lá ou é primeiro-ministro? Tem presidente e primeiro-ministro. O Netanyahu é primeiro-ministro. Desde o início desse episódio, né, dessa tragédia que começa no 7 de outubro, Lula tem dialogado, inclusive, diretamente com o presidente de Israel, nunca com o Netanyahu. Então, essa já é uma... Quando da operação de resgate, né, dos brasileiros, que a gente lembra, no primeiro momento, o Brasil foi o primeiro país a enviar, inclusive, sem custo, né, aviões oficiais para trazer de volta os brasileiros de Israel e, posteriormente, aqueles esforços que envolveram diálogos com Israel, com o Egito, com a Jordânia, para a retirada dos brasileiros da faixa de Gaza. Também tem sido, às vezes que Lula falou com o governo israelense, foi com o presidente, não com o primeiro-ministro, não com Netanyahu, né, que é muito próximo realmente do bolsonarismo. A gente lembra que ele veio na primeira hora, né, para a posse do Bolsonaro em 2019. Enfim, no Itamaraty, Ministério Brasileiro de Relações Exteriores, é óbvio que a diplomacia considera que Lula errou ao fazer a referência a Hitler, né? Mas não acham, não concordam com a classificação, como se viu aí, de que Lula é antissemita, de que ele demonstrou algum tipo de ódio, preconceito contra o povo judeu e sua Eu não vi nenhum cultura. Analista político fazendo, nos podcasts que eu ouvi essa semana sobre essa história, não vi ninguém fazendo essa análise. Todo mundo fala que o Lula é uma frase equivocada, mas todos os que eu ouvi falaram, gente, o Lula não é antissemita, mas ele não deveria ter falado isso, foi uma crítica, enfim, né? Esse discurso que falamos aqui. Mas cada um falou o que quer. É que, enfim, essa é a posição do Itamaraty. E em alguma medida, eu acho que a gente concorda que eclipsou o tema central, que era a questão de jogar à luz a tragédia humanitária sobre os palestinos em Gaza. Gaza é terra arrasada. Não é o único caso, né, no mundo, nesse momento, de terra arrasada, mas é terra arrasada. E algo, de fato, do ponto de vista da comunidade internacional, precisa ser feito. Eu acho também importante a gente colocar, né, esse discurso, essas declarações, essa participação de Lula em relação a esse conflito, tendo acontecido durante uma viagem à África, em que ele passou pelo Egito, sede da Liga Árabe, né, e pela Etiópia, sede da União Africana, às vésperas de, aqui no Brasil, se realizar a reunião
de chanceleres do G20, para a qual a União Africana foi convidada. Etiópia e Egito são 2 países que, a partir de janeiro desse ano, passaram a integrar o BRICS, num cenário em que a Argentina abriu mão de integrar o bloco. Quando Milei assumiu, ele formalizou em carta que não tinha interesse em aderir ao BRICS. E esse foi um pleito brasileiro ao longo do ano passado. Houve a ampliação dos BRICS e o Brasil defendeu desde o primeiro momento a inclusão da Argentina. Acabaram entrando Egito, Etiópia, Irã, Emirados Árabes, Arábia Saudita. E aí o 6º seria a Argentina, mas a Argentina declinou. Por que eu estou dizendo isso? O Lula chamou Egito e Etiópia para a reunião do G20, assim como convidou Bolívia, Paraguai e Uruguai, parceiros do Mercosul, que não estão no grupo. O Lula promoveu, já no primeiro ano de governo, aquela cúpula dos países da cooperação, do Tratado de Cooperação da Amazônia. A gente lembra disso, inclusive convocou a República do Congo, que também tem floresta tropical, e a Indonésia. E aí, gente, o nome do jogo é Sul Global, entendeu? É uma estratégia muito nítida desse governo brasileiro de promover esse realinhamento do chamado Sul Global desses países que estão fora do eixo Estados Unidos, União Europeia, particularmente, né? E aí, é essa massa, esse conjunto de países que estão muito preocupados com uma ordem global que os leve em conta, com o resgate do multilateralismo na direção de agendas como enfrentamento à crise climática, transição energética, enfrentamento à pobreza, à fome, à desigualdade, e menos em relação às questões, à guerra, né? A conflitos relacionados a conflitos bélicos. Então tem uma reorganização geopolítica que também está por trás disso e da qual o Brasil quer fazer parte como um player importante. E aí, quando você fala com gente que acompanha a África, né, relações internacionais a partir da África e de países asiáticos também, essa frustração com a morte em escala que está acontecendo de civis em Gaza, ela tem um peso muito maior do que nos países ricos, nos países desenvolvidos, em que pese haver um movimento crescente popular, né, de ruas, de protestos pelas violações de direitos humanos em Gaza. Né? Nós vimos já falamos aqui no Angu, muitas manifestações, principalmente na Europa, né? Na Alemanha, no Reino Unido, manifestações de rua, né? Passeatas, mobilizações nessa direção. Então tem uma disputa de narrativa e de rearrumação política que eu acho, geopolítica global, que eu acho que é relevante para ser considerada nesse momento, e nesse momento em que o Lula se posiciona esticando a corda, né? E às vezes indo além, mas esticando a corda na direção de um enfrentamento com o mundo desenvolvido, rico, até então hegemônico, inclusive no discurso, no modo de vida. Então, muita gente aponta uma contradição, uma assimetria nos discursos de Lula, que atenua, não critica o Putin, ou o Maduro, ou a China, né, que cometem violações a direitos humanos, a valores democráticos, à torta e à direito, nós sabemos,
comparado às críticas que ele tem feito ao mundo desenvolvido, e aí a gente pode até adicionar algumas críticas que já fez à União Europeia e aos Estados Unidos no papel em relação ao conflito Rússia-Ucrânia, né, que está completando 2 anos, mas é uma atuação eles chamam de realpolitik, né, de realismo político que comporta um pragmatismo pouco visto nessa direção, né, mas que está integrando uma estratégia de reaproximação e de alinhamento nisso que a gente chama de sul global e dessa agenda de países. Então, quando você vai acompanhar um noticiário, por exemplo, de países e de líderes africanos, você vê o Lula muito bem posicionado em relação a isso. E uma amostra talvez tenha se dado na reunião de chanceleres aqui no Rio de Janeiro, Rio, capital do G20, né? Essa semana, quando líderes da União Europeia, da Alemanha, dos Estados Unidos, primeiro minimizaram ou trataram de forma protocolar, ainda que discordando da referência que Lula fez a Hitler naquela declaração. Mas isso não escalou para algum tipo de tensionamento ou algum tipo de mácula na imagem no Brasil, no posicionamento do Brasil nesse campo da geopolítica global, no momento em que Lula está na presidência Brasil e, portanto, Lula ocupa a presidência do G20. Acho que isso é importante de ser dito. E a segunda coisa é o quanto essas representações da geopolítica global, especialmente do mundo rico, dizem que o Brasil tem um papel absolutamente relevante nesse debate sobre multilateralismo, sobre a nova ordem global e tal. Eles não estão expulsando o Brasil, inclusive porque o Brasil, sendo uma democracia numerosa, né, que faz parte, que está em liderança desse grupo, né, desse conjunto de nações que tem vários problemas de autoritarismo, ditaduras e tudo mais, ele se apresenta como um interlocutor, não sei se palatável ou natural, para essas democracias ricas. Não sei se está muito complexo aqui a conversa. Eu acho que está. Mas são algumas questões que eu queria trazer para vocês, porque eu acompanho todo esse debate, quer dizer, desde com lupa, na extrema-direita brasileira, no que a Isabela já falou em relação a um governo que busca se manter, né, em Israel e usou esse episódio como plataforma para fazer isso, arregimentar e aglutinar o próprio povo, mas mesmo olhando cada uma dessas nuances, eu não consigo olhar para esse episódio e não pensar o letreiro, a fachada do Sul Global piscando tipo Times Square, sabe? É uma outra coisa acontecendo. E eu estava conversando com um amigo dessas relações internacionais e ele dizia tudo isso, que, de fato, o Lula tem aparecido como uma grande novidade. Lula, terceiro mandato, né, tem aparecido como uma grande novidade no mundo, por conta de vocalizar esses anseios, que não são só sobre a tragédia humanitária em Gaza, são sobre trazer a agenda do multilateralismo, de por que o Conselho de Segurança da ONU é esse clube restrito, por que esses países não estão representados com assentos permanentes no Conselho de Segurança da ONU, por que não houve essa reavaliação do ordenamento, por que o mundo desenvolvido não cumpre suas promessas no que diz respeito à transferência de recursos para mitigar, para aumentar a resiliência de países pobres, que são os que mais sofrem com a tragédia da crise climática, com o racismo ambiental. Por que a gente não está se ocupando tão mais intensamente da tragédia da fome, da pobreza, do aumento da desigualdade? Então, é muito interessante, assim, é um momento que a gente, às vezes, perde de enxergar um horizonte de
de transformação, de mudança de choque, de tensionamento de visões de mundo, para se ocupar de enxergar pequenas porções. Tem um filmaço acontecendo assim diante dos nossos olhos. Eventualmente a gente está analisando fotografias. Então eu acho que era isso que eu queria falar. Vou sugerir de vocês lerem, que o episódio já está grande e eu ainda tenho outras atribuições hoje a tratar, o discurso do ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, na abertura da reunião dos chanceleres aqui no Rio de Janeiro. É um discurso muito bom e que eu acho que posiciona, né, a diplomacia brasileira, os esforços diplomáticos brasileiros nessa direção que eu tô mencionando. Agora, é importante, até do ponto de vista de nós jornalistas, passarmos a enxergar outros discursos, outras vozes, que não somente o que pensam os Estados Unidos e a Europa, a Rússia e a China. Tem um pluralismo se reivindicando. A África está falando e quer ser ouvida. A América do Sul mesmo, a partir de Petro, Gustavo Petro na Colômbia, falando. O Chile, falando. Por aí vai. É isso, minha gente. Vamos para o nosso terceiro e último bloco, que ainda tem coisa para falar e esse episódio já está enorme. Mas, dado o nosso atraso, tudo bem. Vocês merecem. Vamos lá. Bom, a gente falou aqui no último Ângulo de Grilo antes do Carnaval, né? Porque da Semana do Carnaval a gente falou só sobre o Carnaval, mas antes disso a gente tinha falado da história da busca e apreensão, dos computadores, da história da ABIN, tinha aquele capítulo, né? E tem o capítulo da investigação do 8 de janeiro, do golpe, né? Da tentativa de golpe do 8 de janeiro. O Bolsonaro foi convidado a depor, ele e mais militares, ex-ministros, ex-assessores, foram intimados a depor nesta quinta-feira em que a gente está gravando esse episódio, dia 22, a partir das 2h30 da tarde. Nesse momento, 1h40. Todos esses investigados vão depor ao mesmo tempo, então todos os 8 às 2h30 da tarde, para evitar que tenha algum tipo de combinado, né, de versões. O Bolsonaro tentou adiar esse depoimento, porque não tinha, a defesa dele alegou que não tinha tido acesso a toda a documentação, então não teria como prestar depoimento no dia 22 e tal. O Alexandre de Moraes rejeitou esse pedido da defesa para ele não depor no dia 22. Na terça-feira, ele disse que ficaria em silêncio, que ele não vai dizer nada, mas o grande medo que se levantou, a grande história que se levantou, é que ele também não queria depor por medo de que seria preso já hoje, no dia 22, quando chegasse para o depoimento. É isso, a gente está gravando antes do depoimento, esses desdobramentos trataremos na terça-feira que vem, mas é mais um... Ó o carro do ferro velho aí no fundo. Mas é mais um capítulo desse cerco fechando, dos cabeças, né, desse golpe aí tentado do 8 de janeiro. Eu acho que a gente nem chegou a falar disso aqui, né, porque foi depois do nosso episódio diante do Carnaval, mas, enfim, teve a história da gravação da reunião do golpe, teve a história do documento, outro capítulo aí de coisas, de provas que foram encontradas com Bolsonaro e seus assessores e seus ministros em relação a esse 8 de janeiro. Por isso foram intimados a depor nessa quinta-feira. Vamos ver o que acontece aí. Na terça-feira a gente atualiza. Isso já é um pop-up. Eu só queria sublinhar uma coisa que eu acho que a gente acabou não falando no Angu. Eu até fiz uma coluna sobre isso, do ineditismo de você ter efetivamente militares de alta patente sob investigação, sob suspeita, né, chamados a depor. Então você tem nesse capítulo das investigações relacionadas à cronologia dos atos golpistas,
o general Augusto Heleno, o general Braga Neto, que foi interventor na segurança pública no Rio de Janeiro no governo Temer, foi ministro da Casa Civil e da Defesa de Bolsonaro e candidato a vice-presidente de Bolsonaro, o almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, N militares. E isso é inédito. Eu falei na ocasião da operação, né, que foi na semana do Carnaval, com o professor Carlos Fico, da UFRJ, um historiador que há décadas pesquisa a ditadura civil-militar no Brasil, e ele dizia: era esperado que em algum momento essas investigações chegassem a militares, porque eles cometeram crimes óbvios e deixaram rastros. Mas há uma surpresa, porque o Brasil tem uma tradição de impunidade em relação a militares. O poder civil se subordina, ignora crimes cometidos por militares. Então, o que deveria ser banal, regra numa democracia, ganha um caráter de exceção, porque, segundo me disse o Fico, nem no período democrático de 46 a 64, nem depois da redemocratização, a partir de 1985, tinha havido investigações, ação, indiciamento, denúncia e eventual julgamento de militares. Então, a gente está um pouco no limiar de uma possível mudança num ambiente histórico de impunidade em relação aos militares, ao golpismo, né, de militares desde a República, né? Sobre esse episódio, sobre esse caso e essas investigações, o Cristiano Botafogo e o Pedro Daltro fizeram 3 episódios do Medo e Delírio em Brasília, que eu recomendo, assim, quem quiser ouvir e se entende e de uma forma lúdica, como vocês sabem, mas é um momento importante, né? O depoimento de hoje, afora o ex-presidente Bolsonaro, ele também um militar, né? E seu governo militarizado, ele envolverá simultaneamente depoimento de vários militares, inclusive generais, ex-ministros, almirante e tudo mais. Isso é uma coisa realmente nova na democracia brasileira, inédita, tristemente inédita. Além disso, hoje, nessa quinta-feira, Flávio Dino tomou posse, né, como ministro do STF. Foi indicado por Lula. A gente já debateu muito aqui essa indicação, volte lá nos episódios. Vai ocupar a cadeira deixada pela Rosa Weber, que se aposentou, né, aposentadoria compulsória. É isso, minha gente. Eu acho que essas são as últimas novidades, pop-ups para a gente acompanhar. Tem a história da fuga, né, dos presos do Presídio de Segurança Máxima de Mossoró. Isso é uma coisa para a gente ficar de olho. Eu ouvi o episódio do Assunto, se eu não me engano, sobre isso. Tá bem o Assunto podcast do... Não sei nem se é do G1 ou se é do Globo. Acho que é do G1. Não, é da TV Globo, do G1. Com a minha querida Natuza Neri. E tá super bom. Um beijo pra assim, ela. Tá bem bom explicando, porque eu vi primeiro as imagens e depois que eu fui saber o que tinha acontecido. Então, na imagem você fala, gente, esses caras marretaram isso aqui, não é possível que ninguém tenha ouvido. Mas aí tem, de fato, no podcast, o Mohamed, que é repórter cinematográfico da TV Globo, teve lá, né? Eu acho que ele fez matéria pro Fantástico, eu não assisti, mas com o Paulo Renato Soares. Sim, com o Paulo Renato Soares, muito boa. E ele deu uma entrevista no Assunto contando esses bastidores de como foi, tá lá dentro, o que eles apuraram e tal. Então, não tratamos disso aqui, mas é uma história ainda em andamento. Para finalizar, habla aí, Flavel, você queria falar do Carnaval? Tem 2 coisas que eu queria falar. Antes do Carnaval, saiu. Antes do Carnaval ainda? Antes do Carnaval, mas é rápido. Que é uma decisão importante. É o restabelecimento da Constituição brasileira e do Estatuto da Criança e do Adolescente naquela Operação Verão, que foi encampada pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e pelo prefeito da capital, Eduardo Paes. O Supremo Tribunal Federal, com 2/3 do verão já passado, finalmente decidiu derrubar a decisão liminar do presidente do Tribunal de Justiça do Rio, que validava a apreensão de menores
sem flagrante de ato infracional e sem ordem judicial na operação de verão nas praias do Rio de Janeiro. Eu lembro que houve uma decisão da juíza Lídia Mesquita, da primeira vara da infância, da juventude e do idoso aqui do Rio, em 11 de dezembro, proibindo isso, proibindo a apreensão sem flagrante, sem ordem judicial, a partir de um pedido do Ministério Público do Rio e da Defensoria Pública. O desembargador, presidente do TJ, com inclusive pressão, pedido do governo do estado e da prefeitura, e tanto Eduardo Paes quanto Cláudio Castro foram às redes sociais fazer a defesa dessa violação de legislação. Ele concedeu, ele derrubou a decisão da juíza e, essa semana, o Cristiano Zanin, ministro do Supremo Tribunal Federal, ele restabeleceu a validade da lei para crianças e adolescentes pretos e pobres do Rio de Janeiro. Vale a decisão da juíza de que não é permitida a apreensão sem flagrante de ato infracional ou sem ordem judicial, e determinou, também Zanin, determinou que num prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 30, então até 90 dias, a elaboração de um plano de operação verão na área da segurança pública, voltado à repressão de adolescentes em conflito com a lei, e um plano de abordagem social, alcançando crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, sem violar os direitos constitucionais e legais, o direito de ir e vir dessas crianças e adolescentes. Quer dizer, no próximo verão, a gente vai ter uma operação seguindo um protocolo de respeito à legislação. É bom que tenha havido essas duas decisões, num acordo de conciliação. É ruim que ela tenha demorado tanto, né? Ela chegou no dia 21 de fevereiro, já há um mês do fim do verão, né? A gente passou a segunda quinzena de dezembro, janeiro inteiro e fevereiro até depois do carnaval, para ter uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que a lei vale, é para ser cumprida, e que não é tolerável, aceitável a violação da Constituição, do Estatuto da Criança e do Adolescente nas praias do Rio de Janeiro contra jovens, adolescentes, crianças pretas e pobres. Fala do carnaval, pelo amor de Deus. Então, do carnaval, eu juro que é rápido. Primeiro, uma correção que alguém nos marcou, não sei se no grupo do Apoia-se, não sei se no Twitter, mas meu amigo Rafael Rafik também lembrou que, entre outros pecados, o de ter feito a Lucinha, porta-bandeira da Portela, parir na avenida, não foi cometido por Paulo Barros. Foi carnavalesco à época, era o casal Laje, agora de volta à mocidade. Então, feita aí essa retratação, em que pese o fato de que Paulo Barros já pecou muito com porta-bandeiras, e a Vila Isabel foi muito canetada por conta da decisão de iluminar, apagar a luz, escurecer a pista na hora da dança do casal de mestre sala e porta-bandeira, como já foi amplamente comentado aí. Outra coisa que eu queria falar é que lembra que no episódio de comentário pós-desfile, no Angu pós-desfile, eu falei que tinha identificado referências no conjunto alegórico do Leandro Vieira, na Imperatriz, a outros carnavalescos. Falei que vi referência a Max Lopes, a Joãozinho 30, a Renato Laje. Eu tinha mandado uma mensagem pro Leandro, ainda durante o carnaval, logo depois do desfile da Imperatriz, e ele me respondeu muito depois da apuração, por óbvio, mas dizendo assim, você não tá maluca não, teve isso sim, eu reconstruo, quer dizer, nesse desfile em particular, mas ele é tomado por memórias, nas palavras dele, do menino que assistia a esses mestres pela televisão na infância, que é também a minha história, e isso me emocionou, e eu vi que muita gente tem se emocionado com essas referências a como pessoas que não têm acesso, né, a assistir presencialmente o desfile na Sapucaí por várias razões, criaram laços afetivos de informação, de emoção com o carnaval a partir de assistir aos desfiles pela televisão, e queria dividir isso com vocês. Tem um troca-troca ferrenho nas equipes das escolas de samba,
E hoje, agorinha, a Grande Rio é a primeira escola a apresentar seu enredo para 2025 e vai ser o Pará, justamente no ano da COP30. Então, esse é um ponto. Mas o que eu queria também falar de carnaval, fora... Aí não dá para a gente entrar aqui no troca-troca, informem-se, está frenético o negócio, inclusive com carnavalescos de sucesso, bem-sucedidos em São Paulo, que estão vindo para o Rio assumir escolas. Mangueira e Salgueiro são 2 exemplos. Revejam os desfiles, o desfile ou as fotos do desfile da Grande Rio. A fantasia das baianas e a última alegoria é o manto tupinambá, gente. Aquele da repatriação étnica, aquele que a Dinamarca prometeu devolver ao Brasil neste ano de 2024. Eu fui ver tardiamente isso e fiquei emocionadíssima em ver as baianas da Grande Rio girando. O costado das baianas é o manto tupinambá. É o nosso... Como essa é uma causa do Angu de Grilo, né? A gente traz esse debate desde, eu acho que 2022, né, Isabela? Que a gente começou a falar de repatriação étnica. Exatamente. Eu fiquei muito emocionada. Se todo mundo pedir, em ver. pode fechar Ilha dos Museus, pode fechar... acabou museu na Europa, especialmente Inglaterra e Alemanha. Se os países pedirem todos os seus artefatos de volta, é um abraço. E tem agora o Chile, a partir de uma campanha de rede social encampada pelo presidente Gabriel Boric, reivindicando que o Reino Unido devolva, acho que o British Museum devolva 2 estátuas, monumentos da Ilha de Páscoa, que também subtraídos, surrupiados, roubados do Chile. É muito interessante esse processo. Mas eu fiquei muito emocionada, porque o enredo da Grande Rio, que é Nosso Destino é Ser Onça, parte do mito tupinambá de criação do mundo, né? O livro do Mussa, do Alberto Mussa, querido amigo, deixo um beijo também para ele. E tá lá o manto tupinambá, do qual a gente falou. E eu me emocionei. Vale a pena buscar essa imagem das baianas da Grande Rio e do último carro que tem lá a reprodução do manto. É bonita essa história. É bonita ver a história sendo feita. Demais, minha gente. É isso. Nada mais a declarar neste episódio longuíssimo, atrasado do Angu de Grilo. Novamente peço desculpas. Encaminhe esse episódio para os amigos, porque tem muita gente que entra no dia, né, para ouvir. Quando atrasa, perde o timing e acaba não ouvindo. Então, contamos com vocês para disseminar aí a palavra, para falar, gente, vocês já ouviram, entrou episódio atrasado, mas entrou, elas estão lá. Para ninguém perder aqui o fio da meada. E terça-feira a gente está de volta no mesmo horário de sempre. Terça-feira, 7h30 da manhã, o episódio está no ar, tá bom? Um beijo, boa semana, bom final de semana para todos vocês. Beijo, queridos, queridas, querides. Desculpem pela ausência, foi por motivo de força maior. É um prazer estar de volta, espero que aproveitem esse episódio. Ficou bem cabeçudo, né? Mas é isso aí, é disso que vocês gostam. Habilemos. Gostam de angu grosso, né? Então, vai entrar o grosso, como diz o Medo e Delírio. Eu ia falar isso. Vai entrar o grosso. Beijo, gente. Até.